pastor, você está lendo o livro, né? Que bom. Eu falei, pô, você me chamou de lontra aqui, né? De leão marinho, né? Porque eu coloquei, né? No livro, coloquei, ele me lembrava o Leôncio. Tá. Né? Tinha um bigodão, não? Tinha um bigodão, tinha. Né? Aí eu peguei e falei, foi da época, né? E ele então falou, vamos dar uma volta. Aí foi pela praia, andando pela praia comigo, e contou toda a verdade, sabe? O cara se desnudou. E isso me fez crescer uma grande admiração por ele, porque ele não se escondeu, ele não se mostrou espiritual. Ele falou, cara, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora daquela igreja. Né? Você vê, o demônio não matou ele, não matou, mas matou de outra forma, sabe? Você morrer em vida é pior, né? E ele falou, eu fui mandado embora daquela igreja porque ninguém acreditava em batalha espiritual, viram meu escritório destruído, acharam que você tinha um problema psiquiátrico e eu incentivei isso, né? Me mandaram embora. Aí eu fui trabalhar, tentei trabalhar junto com meu pai. O pai dele era capelão da Unicamp e ele e o pai não estavam se dando muito bem. Depois ele foi para uma igreja numa cidade perto de Araçatuba, né? Não vou dar o endereço exato para não zicar. E curioso que eu estive nessa mesma igreja, ministrando um seminário. E quando eu postei a foto, eu mostrava a foto, essa aqui é o Zit, mostrava a foto, vi as pessoas chorando. Falei, puxa, que unção que o cara tem, né, meu? Só a foto do cara, o povo já cai no choro aí, né? Já cai no poder, né? Mas não, é porque foi naquela igreja, né, que ele pastoreou, né, o filho dele foi violentado, né, sofreu uma violência ali, por um diácono ainda, né. Caralho. Então, dentro da igreja, né, então ele falou assim, poxa, meu filho sofre uma violência dentro da igreja, né, eu não quero mais ser pastor, não quero ser mais nada. Ele foi então ser representante comercial de calçados, né? E foi para Vila Velha e viajava muito de carro. Aí alguém falou para ele, pô, se você cheirar uma carreira de cocaína, meu, você vai viajar mais tempo, você não vai ter fome, olha, você dirige melhor, você ganha mais dinheiro. Ele começou a usar cocaína, viciou na cocaína. Aí ele começou a comprar cocaína, ele está numa região portuária, ele vai para o porto comprar. No porto está cheio de prostituição. Aí ele começou a sair com prostituta, ele falou que saiu com mais de 300, ele tinha medo de estar até com AIDS. Ele falou, e essa é a minha vida, né? E agora a minha esposa não deixa mais dinheiro comigo, porque se eu tiver dinheiro na minha mão, se eu tiver 10 reais na minha mão, eu vou comprar cocaína, eu vou fazer, e eu não consigo mais chorar, né? Eu sequei por dentro, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. Eu fiquei chocado com aquilo, né? Eu falei, puxa, não sabia o que dizer, né? E eu falei, mas pastor, foi por causa do que aconteceu. Eu contei para ele do encantamento, do feitiço e tal. Ele não acreditou muito. Né? Ele falou assim, não foi não. A igreja mesmo mandou embora, foi coisa da vida, né? Só que aí, quando nós fomos é isso que eu quero te mostrar depois. Quando nós estávamos no aeroporto para ir embora, nós batemos 2 fotos em tempos diferentes. Passou assim uns 15 minutos entre uma foto e outra. Né? Então, numa eu estou presente, a outra eu não estou presente. Então, tem uma outra pessoa que bateu a foto, né? Todo mundo ali no aeroporto, esperando, e depois eu também uma eu estou presente e outra não. Nas 2 fotos, nesse ato de tempo de 15, na época era revelação, né? Não era na hora, né? Quando revelou, bem atrás dele, do lado esquerdo dele, você vê uma mulher assim sentada, né? Ela está com as pernas cruzadas, mas você não consegue mais enxergar nada acima dela. E você vê um vulto, né, num formato meio humanoide, assim, bem grande, né, indo quase à altura do teto. Devia ter uns 4 metros de altura se a gente se pautasse pelo tamanho do pilar ali. Né? E quando eu revelei aquilo, eu mandei para ele, e aí ele acreditou. Ele acreditou e eu falei, puxa, então foi mesmo, né? Tem alguma coisa atrás de mim que quer acabar comigo. Eu falei, mas já acabou, né? Já acabou. Né? Aí eu falei, vem passar um tempo comigo. Eu morava no Vale da Bênção, né, em Araçariguama. E ele passou uma semana na minha casa. E lá tem uma casinha de oração, tal, né? Tentava levar ele não queria saber de nada, né? Não queria nem falar de Deus, né? Queria falar de outras coisas. Então, chegou um momento que já era o último dia dele, né? Eu falei, puxa, Deus, faz alguma coisa, né? E quando eu levanto, ele está na varanda de casa, assim, com a Bíblia aberta, sentei do lado dele. Falei, pastor, está lendo a Bíblia, né? Ele falou assim, não, eu só abri, não consigo ler. Né? Esse livro não tem mais significado para mim. Né? Aí ele pegou, a gente fica em silêncio com ele um tempo,
né? E um silêncio perturbador, cara, né? De repente ele abaixou a cabeça, ficou quieto por uns instantes, olhou para mim, né? E falou: olha, um dia eu orei por você. Eu orei por você, rapaz, e te libertei. E hoje, né, através de você, muitas pessoas têm se convertido. Então eu tenho meus filhos e netos na fé, né? Tenho netos na fé através de você, que é meu filho na fé. E então eu tenho muito orgulho de você. Mas eu tenho certeza, se hoje você orar por mim, quem sabe Deus não me restaura, né? Então, cara, eu chamei minha esposa, falei: vamos orar pelo pastor, né? A gente orou por ele, né? E foi assim um momento tão lindo, tão bonito, cara, né? Indescritível em palavras. Aquele homem chorou como um bebê, a gente chorou junto, se alegrou, né? E aí ele quis voltar para a igreja, né? Ser pastor. Só que, lamentavelmente, a igreja que fala de perdão não perdoa, que fala de amor muitas vezes não ama, e rejeitaram ele. Ah, você não é o pastor viciado em droga, tal, né? Então ele começou a vender pão de mel para sobreviver, depois se reconciliou com o pai, né? E acabou morrendo, né? E teve uma sepse, né? Teve uma infecção generalizada, acabou morrendo. Pois é, eu fui tentar consolar o pai dele, né? Fui até Campinas, né? Tentar conversar com o pai dele. Inclusive o pai dele está na abertura. Tem um vídeo no meu canal, Seminário de Missões, né? Ele aparece, ele dá um testemunho breve. O pai dele, o pai do Zite. Ele foi ali, ele estava doente ainda, mas ele foi. Eu falei: não, eu quero falar, eu quero... E eu mantive o registro até hoje, né? Então... eu fui para querer trazer algum conforto para ele, né? E eu não sabia o que dizer. Falei: mas só dizer para um pai que perdeu um filho, né? Então, e ele ficou em silêncio e falou para mim: sabe, você está querendo me confortar? Vou te dizer uma coisa, rapaz. Quando meu filho nasceu, eu levantei ele e falei: Senhor, é teu, né? Me capacita a cuidar dele, né? Para que siga nos teus caminhos, né? E quando ele estava quase morrendo, né, ele é médico também, né, geriatra, ele abraçou o filho dele, ele percebeu que o filho dele estava partindo, e ele pegou, falou, e orou junto com o filho, né, falou: Deus, olha, um dia o Senhor me entregou ele nas minhas mãos, hoje eu te devolvo, vem das minhas mãos para as tuas mãos, né, eu te entrego ele de volta. E falou isso sorrindo, com um sorriso no rosto, sabe? Então... aquilo ali me tocou de uma maneira tão grande, sabe? Eu demorei para chegar em São Paulo. Eu parava, eu chorava, né? Parava, enxugava as lágrimas, né? Então, até caraca, sinistro isso aí. Caraca. Então, tu conhece um cara que na internet ele usa o nome de Spook Houses? Já viu esse cara? Não. Não. Então depois não é? Spook House, Spook não. House, não House. É Spook House, tá bom. Então, deixa. É porque ele fala uns bagulho de energia, aquele... ele é bem espiritualizado. Bem um negócio assim... aquém ao natural, né? Um negócio sobrenatural. O que tu quer dizer com aquém, cara? Aquém é algo que é diferente, né? Aquém é menos. Se é menos que o natural... pra mim o sobrenatural é menos que o natural. Mas é sobrenatural. Porra, aí você tem uma linguística foda aí, com argumento. Mas eu acho que o sobrenatural é uma resposta aquém da realidade, no sentido que é uma desculpa. A gente tenta interpretar as coisas que acontecem na nossa vida, a gente é um ser humano de merda. Sim, a gente não tem a gente não tem a capacidade de perceber tudo que acontece, então a gente faz subjeções, a gente interpreta as coisas. É verdade. E nessa ferramenta de interpretação a gente erra, né? A gente acaba entrando numa ilusão Sim. aí da vida, né? Sim. Vamos ler as mensagens que mandaram aqui pra gente? Vamos? Opa! Deve estar bombando. O Jean falou que tem um monte. Imagino. Vamos lá. Manda aí. Quer que eu comece com o vídeo aqui? Manda aí, manda o vídeo. Maravilha. E a Vascaína? Peraí. Olha, tem até vídeo. Né? Aí não. Ah, que maneiro. Salve Igor, salve Monark. Daniel, como é que a gente faz para manter a naturalidade da vida, continuar tendo planos futuros a longo prazo, né? Sabendo que a data de 2023 se aproxima, uma data que tá batendo aí as portas, como é que a gente faz para manter a vida normal? Você tem alguma dica? Enfim. Bom, ó, eu sei que foi a pergunta pro Daniel, mas eu vou responder. Vai.
todos os apocalipses que foram profetizados aí deram em nada. A probabilidade de não dar em nada é muito grande. Eu não acredito nessa porra. Fica tranquilo, se o mundo vai acabar, não vai ser na sua fucking vida miserável. Porque disseram que o mundo ia acabar dia... 2000, várias vezes. 2012. 2012, o calendário maia, né? Era o calendário maia. O mundo sempre vai acabar. Sempre vai acabar. Sempre alguém tá inventando mas uma aqui na questão, não é que o mundo vai acabar. Né? Pela linha de tempo, por essa linha de tempo programada pela Irmandade, né, se Deus assim permitir, né, 31 de outubro de 2023 começaria o que nós chamaríamos de período de tribulação. Né? Então, e aí isso dura um tempo. Dura 3 anos e meio. Né? Aí depois vem a outra parte que é a grande tribulação, mais 3 anos e meio. Então a igreja, eu acredito que tem muito mais chance de ser arrebatada, né, indo pela linha teológica do arrebatamento, né, do mídio ou do mesotribulacionismo, na metade da tribulação. Porque na grande tribulação o bicho fica feio, porque aí o anticristo tem poderes plenos. Né? Então não quer dizer que necessariamente o mundo vai acabar, mas quer dizer que vai começar uma tribulação, vai começar uma perseguição, vai começar uns negócios meio sinistros, diferentes. Em 8 anos. Na minha vez, mano. Assim, mas, pô, na vez dos seus antepassados também rolou isso. Nazismo não tava lá, tá ligado? É verdade. Então, assim, não quer dizer que essa data vai acontecer. Isso aí é uma linha de tempo estabelecida pelo satanismo e Deus é o Senhor do tempo. Deus ele pode expandir ou pode abreviar o tempo, né? Então ele é o Senhor do tempo. Agora, como levar a vida de boa, é um dia de cada vez. Sabe? Basta cada dia o seu mal, é o que a Bíblia fala. Né? Você ficar fazendo plano para o futuro, para amanhã, você não sabe amanhã, Não sei amanhã eu não posso não estar aqui. Né? Hoje você está, amanhã você não está. Verdade. Aproveito hoje. Jean, tá com o próximo vídeo aí pra nós? Fala pra ele ficar tranquilo que só vai acabar o mundo no próximo título do Vasco. Então tá tranquilo. Nunca! Ufa. E ele de novo? Eita. E aí, pessoal, cara, fica a sugestão pra botar pra poder fazer upload de vídeo em vez de ter que gravar diretamente aqui, certo? Acho que fica mais fácil, sei lá. Enfim, Daniel, você acredita que a passagem que diz quando haverá paz e segurança, logo haverá repentina destruição, se refere ao fim do coronavírus, logo que ele acabar teremos uma coisa muito pior? Eu creio que sim. Vai ter bastante pior, sim. Se a linha de tempo do satanismo continuar acontecendo, vai vir uma grande pandemia. Vai vir uma grande pandemia. O que seria uma grande pandemia? Pior do que essa. Muito pior do que essa. Uma que mata pra caralho. Que mata. Alto poder de letalidade, alto poder de contágio e assim, você não consegue preparar uma vacina rapidamente para conter aquilo. Porra, Deus me livre, faz isso não, mané. No próprio corona, já tem uma cepa nova aí vinda da Índia, que o negócio já é nervoso aí. Então tá, peraí, olha só. Mas sabe que eu sou muito cético no coronavírus ser a doença que acaba com a humanidade. Não, coronavírus não. Para mim parece uma doença que é forte, que tem um problema de você lotar as UTIs, por você ter uma alta demanda de pessoas serem tratadas a curto prazo por causa de uma doença nova, isso é muito impactante no nosso sistema, mas mano, um ensaio. A taxa de mortalidade é tipo menos de 99%, entendeu? Tipo, no sentido de é menos de 1%, no sentido que você tem pelo menos 1% de chance de sobreviver à parada, tá ligado? Isso não vai acabar com a humanidade. Sim. Só não vai. Em 7 bilhões e meio de habitantes. Não vai acabar. É que essa conta aí que tu falou é meio doida. Não é doida. Se você olhar a taxa de pessoas que morrem, que contraem o coronavírus, não é mais que 1%. Entendeu? Então você tem 99% de chance de viver. Tá. Então, tipo... Tu falou o contrário. Eu sei. Mas, tipo, tirando essa parte, o coronavírus não tem a capacidade de realmente exterminar a raça humana. Não. É o que eu falei antes. É um ensaio, é um laboratório. Está preparando a população para ser mais obediente para aquilo que virá no futuro. Então deu errado, né? Pela luciferase. Porque no Brasil a gente só cagou pra essa porra toda, né? Pois é. Por isso que o Brasil não é muito importante na geopolítica. O Brasil não é importante nessa geopolítica. Se liga, cara. Mas tu tá falando que tá rolando... Que assim, que as coisas até agora têm andado conforme esse calendário. Tem andado. Tinha, além da não eleição do Trump, tinha alguma outra coisa
impactante, assim, que tu se lembra? Não, a pandemia, estava claro, você pode ver no vídeo lá, tá? A pandemia. Tu fez esse vídeo quando? Foi no final de 2019 para 2020, eu acho. Tá. Aí já tava numa pandemia nesse momento, né? Mas não se tinha noção que era uma pandemia, né? Não chegou nem a notícia aqui, acho que quando o vídeo foi gravado, né? Era alguma coisa que já estava regional lá em Wuhan, né? Tá. E aí tem a não eleição do Trump, tem a pandemia, tem mais alguma outra coisa? O Biden é satanista ou não? Biden? Digamos que é um colaborador. Tem colaboradores também. Entendi. O cara é porra. Pô, se o Trump era satanista e o cara é colaborador, não tem pra onde fugir. Ele não falou que o Trump era satanista. Falou sim. Ah, é? Não falei claramente. Tá. Bom, tem aqui uma propaganda dos caras da Tribe. Manda aí, Tribe. Salve, salve família. Ó, uma escola muito pica de programação. Se você quer aprender programação, vai na Tribe. Você tem até a oportunidade de aprender de graça. É verdade. Se você for muito bom, você passa na prova deles e você ganha um curso de graça. Isso não é de graça porque você paga depois que tiver empregado. Mas então é de graça, né? Salve, salve família. Rafa da Tribe aqui. De férias e no sabadão. Mas não poderia perder a oportunidade de vir aqui demonstrar minha felicidade e gratidão. O @Veigs, que é o Veiga, obrigado pelo talk aqui para nossas pessoas estudantes, por abrir espaço para elas se candidatarem e agora trabalharem com vocês. Pra cima, família Flow e Tribe. Sabe quantas pessoas tem na nossa equipe de TI? 8 8 pessoas. Tem uma galera da Tribe? É possível. Tá. Aproveitando inscrições para a próxima turma, terminam dia 20. bitribe.com/flowers. Abraço, vou soletrar, hein? BITRY.com/FLOWERS. É isso. Vai lá. Valeu, Rafa. Obrigado pela moral. Vamos pra próxima. Família Lima Amaral. Outra propaganda. Caralho, os caras hoje estão mandando propaganda. Bom. Vamos chamar o Mastral mais vezes. Mais, Salve, salve família. Somos os Lima Amaral. Hoje somos 6 seres vivendo num quarto de 7 metros quadrados. Juntamos essas flowcoins em 4 meses para chegar até aqui. Caralho. Quer descobrir como vivemos nessa situação e quer nos ajudar a sair dela? Siga-nos no Instagram, @familia.lima.amaral. Jean, eu tô curioso. Eu tô curioso, mas ao mesmo tempo eu achei que eles perderam a oportunidade de falar realmente o que é essa porra. Porque eu sei que eles são uma família e o nome é Amaral. O resto eu não sei. Na família Lima Amaral. Tá vendo? Eu boto aqui, foda-se. Não, pode botar, não tem nenhum problema com isso. Mas, pô, você vai mandar uma propaganda, tenta entender, tipo, falar o porquê as pessoas devem se interessar. Não, tipo, ele falou, ele deu uma instigada. Não, ele falou, eu tô fudido, me ajude. Aí você falou isso. Aí, Família.lima.amaral. Ó, o Acriano mandou uma mensagem aqui, ó. Salve, salve família. Daniel, qual a sua opinião sobre aquela religião do Tom Cruise, a Cientologia? Dizem que essa religião é uma seita para ajudar as pessoas a fazerem sucesso em Hollywood e tem ligação com alienígenas. isso tem mesmo. Ligação com alienígenas? Porque toda... Essa é a pira deles. Exatamente. Tá. Cientologista, tipo, tem o que tá rolando aqui, na verdade, é só o mínimo... E o máximo é um negócio muito mais tecnológico. Tem vários planetas que compõem o controle da Terra. Não é um negócio assim? Você que manja, na verdade. Eu não manjo também. Não, esse negócio tem gente que fala que tem um planeta Nibiru, tem reptiliano. É. Isso aí não, nada a ver. Isso aí é tudo viagem. Intraterreno. E o Tom Cruise? Qual é do cientologismo? O cientologista é uma seita, sim. E, de fato, eles se ajudam, né, para a promoção de alguns atores de Hollywood. Né, eles se ajudam, eles têm esses trabalhos sinérgicos, tem produtores, tem diretores que fazem parte da seita, e eles têm mesmo essa ideia de que eles são descendentes de uma raça alienígena. É uma pegada muito similar ao que Hitler acreditava. Hitler também acreditava que ele tinha uma ascendência divina, de alienígena.
Ah, é? Né, alienígena mesmo? De Aldebaran, de uma constelação de Aldebaran. Que tá, Aldebaran também é uma cidade, e é uma cidade no Ragnarok. Sério? Aldebaran. Tá, acho que umas 6 Aldebaran é o anos cavaleiro de touro nos Cavaleiros do Zodíaco. Aldebaran é a cidade dos magos. Olha, eu não entendo nada. E Aldebaran é um título. Poxa. Se você é um cavaleiro de touro, você é um Aldebaran. Ah, cara. Olha só, o máximo que eu manjo é o Outlast, Resident Evil, olha lá. Tá por fora, Ragnarok é de 1990. Tá, então é mó pira esse daí, né? Tá. O Imperador BR mandou: fale sobre Jesus. Qual a importância de Jesus perante nós? Ô, porra. E perante Satanás, Lúcifer e Diabo? Aí é interessante. Qual a diferença de Satanás, Lúcifer e Diabo? E a Bíblia é totalmente real? Você conhece o livro de Urântia? Urântia. E o que acha do Jean Val Elan? É um questionário. Nossa, quantas perguntas o cara tá fazendo numa questionário. Jean Val Elan e seus livros Qual sobre a primeira pergunta? Javé. Vai aí. Qual a primeira pergunta? Tá, Urântia é groselha, tá? É um livro que vai dizer a mesma pegada de alienígena que semearam vida na Terra e tal, né? É viagem, não tem nada a ver não. É groselha. Né? Agora, qual a diferença de Lúcifer, Satanás e o Diabo? Na verdade, Lúcifer é o nome, Lúcifer, né? Portador de luz. Lúcifer, é o nome original do anjo. O nome anjo. original dele, do anjo, Lúcifer. Aí ele se tornou Satanás. Né? Que Satanás é o inimigo da alma. É o opositor, o adversário. Vem do hebraico, o opositor, adversário. E diabo vem do grego, diabolos. É aquele que traz divisão. Né? Então são... É tudo a mesma coisa, um monte de nome. São adjetivos que deram para ele ali. Cão miúdo, mochila de criança. Você acha que o diabo é do mal? O diabo é do mal. Ou ele é uma força natural? Não, eu creio que é uma força maligna, porque foi um... eu me amparo na Bíblia, né? É minha bússola. Então, se o diabo ele fez uma escolha de se afastar de Deus por querer ser como Deus, né? Que subiria acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Como diz lá em Isaías. Ele passa a ser do mal, porque ele foi expulso do paraíso. Né? Teve briga, teve peleja no céu. A Bíblia fala que teve peleja, teve uma guerra no céu. E se Deus tava assim, tipo, mano, eu sabia que isso ia acontecer, era o meu plano no final das contas, e eu precisava de alguém pra cumprir esse papel. E eu pus Lúcifer aí. Tipo, não é que... Pois é, isso é uma questão. Eu porque esperava Deus é aquele... onisciente, né? A princípio ele sabe. Tipo, alguém tem que ser o mal. E eu estipulei que o Lúcifer ia ser o mal, no sentido eu preciso de um representante. Gostei, você tá dando um spoiler legal do meu livro A História de Mitre. Ah, é? Legal. Mas é o seguinte... Depois tu fala do teu livro. Tá, essa deu um spoiler legal aí. Mas é o seguinte, Deus é onisciente, sim, é onisciente. Tanto é que quando Jesus escolheu Judas, ele já sabia, está escrito na Bíblia, que ele já sabia que Judas iria traí-lo. Quer dizer, por que então Judas merece ser taxado de mal, de traidor e tudo mais? Porque ele se arrependeu em seguida. Ele se arrependeu, ele devolve as moedas de prata e vai e se enforca, né? Então, porque não conseguiu, falou, entreguei sangue inocente. É porque Judas era um zelote. Então, os zelotes eram um grupo entre os judeus que acreditavam que Jesus, que Deus ia mandar o Messias, né, ia ser um libertador político. Então, Jesus ia ser um libertador político. Ele ia organizar uma rebelião contra Roma e ia se libertar. Imagina, vencer o Império Romano, né? Devia ser muito fácil, né, porra? Não ia ser muito fácil, não. O maior exército da Terra. Não. O Império Romano foi até o ano 476 depois de Cristo. Ou seja, os caras viveram muito tempo ainda. Tempo no poder, né? Então, essa é a questão. Agora, realmente, Deus, ele sabia sim. E aí teve peleja, né? Detalhe da peleja. Deus é mó filha da puta. Meu Deus. Não, é tipo no sentido de ele fica dando mó. Sabe aquele cara que fala assim, se preocupa aí. Se preocupa aí. Mas na real tá tudo seguro, eu sei qual é que vai rolar. Mas se preocupa aí, seu filho da puta. Tá ligado? Ai, meu Deus do céu. A bebida falando, desculpa Deus. Foi mal de... Salve Deus. Salve Deus. Caralho, tá até soluçando. Eu tô mega bêbado.
Mas então, Deus sim, é onisciente. Agora, quer ver um detalhe? Uma coisa curiosa. Não é um pouco sacanagem ele meio que pegar o filho, Lúcifer, e permitir que ele se torne o diabo? Ou não? Tô viajando. É Não. sacanagem ou é o propósito? Tem Ele propósito. falou, tipo, eu vou pegar o cara que é mais próximo a mim, eu vou transformar ele no diferente. Ou seja, tudo que é diferente também é próximo a mim. Ou seja, a fonte de tudo do mal é, na verdade, o meu filho. Ou seja, a realidade, ela precisa do mal. Será que vão fazer as pazes? Eu creio que sim. Que foda, isso seria Eu irado. creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que existe uma redenção universal. Né? Eu creio nessa questão chamada universalismo, né, na teologia, defendida muito brilhantemente pelo Rob Bell também. Então, eu creio assim que desde... Mas tem alguma coisa na Bíblia que sugira isso? Não, acho que não, né? Tem. Quer ver um detalhe? Ah. Vou citar só para não esquecer, 3 detalhes. Primeiro, teve peleja no céu. Então eles foram expulsos do céu. Se eles forem expulsos e houve peleja, houve guerra, para você expulsar alguém, teve dano. Alguém se machucou. Né? Porque se eles fossem seres imortais, eles iam ficar lutando por toda a eternidade. Então teve dano. Por isso que na árvore da vida, as folhas da árvore da vida trazem cura para as nações. São medicinais para curar essas feridas de combate. Aí a Bíblia fala que Paulo diz que nós vamos julgar os anjos, né? Nós vamos chegar a julgar os anjos, né? E aí na epístola de Judas, né, que é muito parecido com o livro de Enoque, tem muita coisa ligada. Apócrifo. O apócrifo de Enoque, né? É bem interessante Enoque, né? Por quê? É interessante como história, como envolvimento. Quando a gente fala da peleja no céu, por exemplo, Enoque no capítulo 5 descreve isso em detalhes, descreve o pau rolando, sabe, assim, em detalhes. Então você está imerso no meio do combate ali, né? Esses apócrifos são de fácil acesso. São de fácil acesso, sim, Tá, fácil acesso. Tem Bíblia até de apócrifo. Interessante. Né? Tem Bíblia de apócrifo, né? Porque quem fez o cânon foi Constantino, né? Foi um cara. Constantino. Né? Em 313 ele lança o Edito de Milão, depois em 325 o Concílio de Nicéia na Turquia, ele monta o cânon e estabelece o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E tu concorda com esse cânon? Pois é, são os 66 livros que tem a Bíblia protestante, né? Eu concordo porque ela passa uma mensagem. Né? Eu gravei um vídeo sobre isso, né? A Bíblia foi adulterada, né? Eu gravei um vídeo para essa reflexão. Então, a Bíblia, na verdade, é uma coleção de livros. Uma coleção, por isso chama Bíblia, vem biblioteca, né? Então, ao longo desses 66 livros, eles passam a mensagem que é mais importante. Fala sobre o amor, fala sobre Jesus, ela tem começo, tem meio, tem fim. Então está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Se teve outros livros que poderiam ser agregados, acho até que poderiam, né? Poderiam abrilhantar. Então vale como conhecimento. Né? O Apócrifo de Enoque, por exemplo, a versão etíope, eu acho que é a melhor que tem. Né? Melhor que tem. Então, qual era o tal? Teve a peleja e, portanto, alguém se machucou. Sim. E aí foram expulsos, né? Então, ou seja, eles não são seres que não podem ser feridos. Eles podem ser machucados. Né? Tanto é que quando Daniel Daniel no capítulo 10, ele está fazendo uma oração, ele está jejuando, orando e pedindo para Deus respostas, né? Aí vem um anjo no 21º dia, né? Lembra? Passa 21 dias que vem o anjo, aí quando o anjo chega e fala assim, olha, eu escutei que você estava falando desde o primeiro dia, estou ligado na parada aí, mas é o seguinte, né? Tinha o príncipe da Pérsia lá, quer dizer, um demônio, uma entidade que era territorial da Pérsia, que estava me segurando. Né? Aí veio Miguel para me ajudar, aí veio lá mais um anjo para ajudar ele, né? E aí que ele conseguiu se libertar. Então, quer dizer, se fossem seres, então houve peleja, houve alguma força de resistência ali, então se machucam sim. Tá, e aí e é por isso que tu acredita na redenção? Não, na redenção não tem nada a ver com machucado, não. Na redenção eu acredito um anjo, ele é assim, um demônio desse aí, sei lá, um Leviatã que tá ali bem abaixo de Satanás, ele a princípio é tão forte quanto Miguel?
Você vê que existe uma hierarquia, né? E essa hierarquia ela é respeitada. Então, assim como tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, né? Tem principados, potestades, ossos, dominadores. Então, na Irmandade eles também são chamados assim. Também. Tá. Também. Então, você vê que como é que é, olha só a hierarquia como é interessante. Acho que na Epístola de Judas, se me falha a memória, fala que Satanás ele está disputando o corpo de Moisés, né? Os ossos, para não virar idolatria, para não virar um campo de peregrinação, né? Então, ele está junto com Miguel, né? Miguel é um arcanjo, Satanás é um querubim. Né? Ele é o querubim ungido, né? Tá escrito em Ezequiel. Querubim é mais brabo. É o mais brabo. Tá. Aí você vê que Miguel, né, que é um arcanjo, ele não ousa, a Bíblia diz, ele não ousa repreender Satanás. Ele pega e fala, olha, que o Senhor te repreenda, né? Então ele não sequer repreendia. Tanto é que quem toma conta do caminho para a árvore da vida, Deus mandou colocar querubins ali, né, com espadas de fogo para tomar conta do caminho que dá acesso à árvore da vida. São querubins, é a mesma patente de Satanás. Agora, eu creio nessa redenção porque no meio de tudo isso, o diabo vai ver que o poder dele é pequeno, porque vai haver grandes conversões. Muitas pessoas vão aceitar Jesus na grande tribulação. Né? E não vai ser tarde demais? Não vai ser tarde. Tem esse lance, pelo menos, né, quando eu ia pra igreja, os caras falavam que, chegou nesse bagulho aí, é tarde demais, mano. Já na era. Grande tribulação. Lago de fogo, o bagulho é doido. Na grande tribulação? Tá vendo? Apocalipse capítulo 7 diz o seguinte, né, diz que havia uma grande multidão que ninguém podia contar. Uma grande multidão, ninguém podia contar, enorme. Todo mundo com vestes brancas e palma nas mãos, né, com a palma à flor, né. E aí alguém pergunta para o outro, escuta, de onde veio tanta gente? De onde veio essa multidão? E fala, vieram da grande tribulação. Ou seja, quando o bicho pegar mesmo, as pessoas que ficarem aqui, né, que não forem arrebatadas, né, vão olhar um para o outro, puxa vida, está rolando tudo aquilo mesmo, né, está acontecendo tudo aquilo que os profetas falaram, olha, eu não acreditei e agora está acontecendo, e vão se converter, né, vai ter grandes conversões. Entendi. Né? Então, cara, isso é muito interessante, assim, pensar que, bom, se porque Deus... o filho pródigo não voltou? Filho pródigo fez um monte de bobagem, o pai não impediu o filho de ir, não falou, não vá, ok, vai. Né? Mas também não encheu o saco, quer dizer, não foi escroto quando ele voltou. Não, fez festa, fez uma festa quando ele voltou, deu um beijo nele, fez uma festa. Então, quer dizer, não podemos ter um filho pródigo aí, porque é filho. É filho. Porra, cara, seria incrível, porque isso aí significa que não tem inferno. Não tem. Não vai ter. Quer dizer, na verdade, o inferno é um tempo, existe o inferno, porque as pessoas vão colher o que plantam. O que você planta, você colhe. Né? Mas, às vezes o inferno está na terra, né? Não, tem coisa pior. Tem coisa pior. Então tem assim. Mas existem infernos na terra, né? Tem. Existem situações onde a sua consciência pode chegar... Que tu tá no inferno. Não, Sim. mas eu entendi o que você quer dizer. Que existe uma dimensão que a gente paga pelo que a gente fez. Paga pelo que fez, né? Que seria o inferno, só que ele não é eterno. Né? Ele não pode ser eterno. Não é justo se for eterno. Não é justo, exatamente. Porque, quer dizer, você viveu 50 anos, agora você fez uma bobagem aqui, isso é a eternidade. Não é justo, então isso é mentira. Na verdade, o eterno, você redefine essa palavra por tempo indeterminado. Né? É que nem o arrepender-se de Deus. Fala que Deus não se arrepende, mas Deus se arrependeu de ter feito Saul, rei de Israel, se arrependeu de ter feito o homem, se arrependeu de muita coisa. Então, quer dizer, ele mudou de ideia. Né? Então, Bom, eu teria me arrependido de ter feito o homem também. Pois é. Eu não. Pois é. Agora, uma coisa interessante, quando se fala, quer ver, para a gente fechar essa questão da redenção, eu li um livro chamado A Cabana. O livro, tô ligado. O livro é bom, o filme não tão bom, né? Mas tem uma cena que me marcou muito para mim. Né? Conta a história mais ou menos da filha do cara que foi assassinada, né? E ele queria punição para aquele cara. E de repente chega um momento que Deus fala, ok, agora você vai ficar no trono, você vai julgar, você é Deus, você julga, você vai julgar. Agora está aqui teus 2 filhos,
Teu filho está fazendo um monte de coisa errada, né? Tá roubando dinheiro da sua carteira, tá andando com má companhia, fazendo tudo errado, né? Tá sendo uma decepção para você e o futuro dele é o pior possível. E a sua filha não, sua filha tá uma menina assim exemplar. Agora você tem que escolher um dos dois, né? Qual você vai para o inferno e qual vai para o céu. Aquele pai fica tão desesperado, não sei se você lembra dessa cena. Eu não li esse livro, na verdade, nem vi o filme. Minha mãe que leu e viu o filme. Não, tremendo. O pai ele fica tão desesperado que ele fala, não. Eu não tenho coragem de mandar meus filhos para lugar nenhum, não vou mandar meu filho para o inferno. Eu vou no lugar deles. Quer dizer, Jesus veio no nosso lugar, né? Jesus deu a vida dele por nós, né? Então ele pagou o preço por nós. Agora, esse período que você fica, né? Você colhe sim. Tanto é que a Bíblia fala em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, né? Diz que Jesus pregou os espíritos em prisão, né? Não sei se você lembra do termo. Então ele desceu no Hades, foi no inferno e pregou os espíritos em prisão. Então estavam em prisão, estão aprisionados, né? E quem são eles? Aí ainda fala, são aqueles que na época de Noé foram rebeldes, não aceitaram a pregação de Noé, foram rebeldes. Então agora o que o libertador, Jesus, o libertador, o príncipe da paz vai fazer lá no inferno? Olhar os caras, vai tirar sarro deles, vai tripudiar, tá vendo só, vocês ficaram aí, se lascaram, né? Não, ele foi libertar, acabou o tempo. O tempo de vocês acabou, vim libertar, acabou, vim tirar vocês daqui. Então, o inferno não é eterno, né? Não é eterno. Mas deve ser uma merda de qualquer jeito ficar lá com 30 segundos, né? Com toda certeza. O Imperador BR... não, esse aqui é o cara que mandou 15 mil perguntas, verdade, da Urantia, não sei o que. Tá, vamos pro próximo. Pau no seu cu. Vamos pro próximo. Caralho, ele mandou outra aqui. Existe uma elite satanista com viés contra a família, com conceitos de esquerda e com o apoio dos comunistas. Caralho! Querendo destruir a humanidade? Nossa! Ou você nega isso? Caralho, você nega isso? Eu nego isso. Caralho, você nega isso? Você não é um ocultista de direito, porque isso então. não é satanismo, isso é escolha humana, é maldade humana, é arquitetado pela mente humana. O que você acha sobre o marxismo? É uma linha de pensamento. Mas não tem nada a ver com questões religiosas? Não, acho mais filosófico. Entendi. Caralho, então esse lance de satanismo mesmo, esse bagulho aí essa parada que tu tava aí, é algo muito controladinho, pelo que eu tô percebendo aqui. Bem controladinho, sim. É algo bem específico. Para mim parece uma seita de humanos que querem poder. E portanto eles encontraram dentro da fé, dentro da insegurança das pessoas, uma ferramenta de exercer o poder que eles queriam. E meticuloso, e cuidado pra caralho. Não dá pra pegar e colocar dentro de uma caixinha que não seja eles curtem o capeta. Não, eles pode ter todo poder. Tipo de gente ali. Mas o cara que quer curtir o capeta é muito por um motivo egoísta de querer poder. Sim. Eles querem poder. Eu acho que é isso, na verdade, tá ligado? No sentido que as pessoas elas inventam um monte de desculpas pra conseguir poder. E grupos de pessoas que querem só poder pelo poder, normalmente elas pegam esses cunhos satanistas ou maçom ou coisas do tipo, porque é uma ferramenta que funciona, entendeu? É tipo aquela coisa do Rinodê, entendeu? É um pensamento de pirâmide. Rinodê do diabo. É a balai. Pra mim o Rinodê é só uma ferramenta onde em vez de você colocar diabo, você coloca dinheiro. Bom, ele continua aqui. O que significa 666? Caralho, essa daqui, você nega isso? Foi foda. Caralho, mano. Você nega isso? Esquerda do diabo. Intimidada. Sou mestre em Kung Fu, hein? Tô maluco. O que significa 666 e o que é a marca da besta falada no livro bíblico Apocalipse? O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo até queria saber mesmo. Eu tenho um vídeo que eu gravei sobre isso também. Blasfêmia e pecado contra o Espírito Santo, né? Possessão demoníaca e blasfêmia, né? Então, na verdade, o pecado contra o Espírito Santo,
né, segundo a linha teológica que eu acredito, que eu abraço, ela só pode ter acontecido em uma ocasião histórica. Seria você blasfemar contra o próprio Jesus diante dele, quando ele estava aqui como carne, né? Então você rejeitar ele e negar ele. Esse seria o pecado contra o Espírito Santo, que seria imperdoável. Porém, Deus sabe de todas as coisas, Deus é misericordioso. O que Jesus ele fala na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, até aqueles que pecaram contra o Espírito Santo, sabe, Jesus ele sobrepujou a lei, né? O amor sobrepujou a lei. Da mesma maneira, por exemplo, tem no caso da mulher adúltera. A mulher adulta, Jesus está ensinando, traz a mulher adúltera, está na lei ainda, né? Jesus não foi crucificado, então está valendo a lei. Então a mulher adúltera era apedrejada. Trouxeram para ele, olha, ela foi pega em adultério no flagrante, no flagra lá, então merece apedrejar. O que a gente faz com ela? Jesus começa a escrever na terra, né? E isso insistem na pergunta, o que a gente faz com ela? Né? E ele continua escrevendo, e de repente os caras começam a ficar meio constrangidos. Eu imagino Jesus escrevendo o pecado deles, né? Você é ladrão, você é mentiroso, né? Você você também é adúltero, né? E apontando a flechinha ainda para cada um, né? Seria maneiro. E aí de repente todo mundo começa a largar as pedras, dos mais velhos até os mais novos, vai todo mundo embora. Quer dizer, Jesus ele passou por cima da lei. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Aí ele falou, não. Quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Né? O amor sobrepuja, o amor vence. Né? E Jesus ainda chega para ela, cadê teus acusadores? Não tem nenhum, eu também não te acuso. Vá, não peques mais. Né? Ou seja, acabou, livrou ela ali. Mas ela deveria, pela lei, ser apedrejada. Então o amor é muito maior do que a lei. Né? E muitas vezes a gente engessa e quer mandar todo mundo para o inferno. Né? E eu conheço um sheik, né? Sheik Rodrigo, né? Muçulmano, um amor de pessoa, e tem cristão que fala para mim, você foi fazer live com o sheik vai para o inferno, tal. Como assim? O que o cara fez para você de mal? O que ele fez de mal, sabe? Um cara do bem, né? Então, ser do bem é mais importante que ser da igreja. Sim, sim, né? É verdade. Bom, a Criano manda mais uma aqui, ó. Daniel, é verdade que o Tuê é o demônio? Essa ele não vai manjar. Não vai manjar. Música, é música. É música, é um rapper famosão. Ele fala assim, andam dizendo que o Tuê é o demônio. Enfim. Não é esse que fez o tênis lá do Satã ou não? Não, outra parada, eu acho. Esse aí é o Lil Nas X, que ele botou uma gotinha de sangue humano no tênis e tal. Isso, Ele é satanista? Não, é isso pro marketing. Aí me fala um cara satanista que eu não imaginava que eu conheço. Não posso dar nomes. Aí... depois assim, ao vivo, depois no off, talvez ele te fale. Tá bom, não posso, porque assim... assim te fode, né? Cria aborrecimento desnecessário. Os caras vão começar a te ligar de novo. Vai começar outra vez. Caramba, você não ia ficar quieto? Né? Já publicou livro pra caramba, vai ficar quieto. Bom, tira essa dúvida pra nós. O que você acha do casal Warren? dos filmes lá? Sim, dos Invocação filmes. do Mal. Dizem que algumas coisas dos filmes aconteceram e outras não. É verdade, algumas coisas aconteceram, outras não. É fato. É que nem a história do Amityville, lembra? A minha Amityville? Uhum. Então, o fato que aconteceu, né? Realmente teve lá o Ronald Delfell, que acho que em 74 ele mata a família inteira, os pais e 4 irmãos a tiros, né? Foi preso, tentaram argumentar que ele era maluco, porque ele ouvia vozes, que ele escutava uma voz maligna que mandou ele matar. Aí veio uma outra família morar na casa, os Lutz, né? Foram morar na casa ali e ficaram 28 dias na casa. E aí eles fugiram da casa, porque aí conta um monte de casos de assombração na casa ali, né? Isso daí viralizou, virou um filme, virou livro, né? Virou várias versões cinematográficas. Anos mais tarde, o advogado deles falou que foi tudo mentira, né? Que ele inventou aquilo só para ganhar dinheiro. Hoje, a casa ainda existe. Só mudaram o número, era 112, hoje é outro número, não é mais 112. Né? E mora gente lá e está tudo bem. Mas então não existe esse papo de casa mal assombrada?
Existe, mas não é uma coisa assim, banalizada em qualquer lugar. Não é qualquer casa. Não é qualquer casa também, né? Não é fácil, Quer ver, é raro. Um local que é um dos locais mais assombrados do mundo, né, considerados, né, é o Waverly Hills, né, que é o sítio, é pano de fundo da história de Dmitri, né, é o Waverly Hills. Morreram mais de 60 mil pessoas lá, morreram, né? Então assim... Morreram fazendo o quê? Inicialmente era um local de tratamento para tuberculose. Tá. Né? Inicialmente era tuberculose. Só que aí começou a ter muita gente ali. Então começaram a fazer experimentos com as pessoas para ver se conseguiam resolver o problema da tuberculose, porque não tinha um antibiótico. Então eles estavam fazendo remoção da última costela, né, para poder expandir mais o pulmão. Só que isso sem anestésico, que tinha acabado o anestésico. Muita gente foi feita a sangue frio. Né? Depois disso... Porra, só faz depois essa porra. Cancela essa ideia. Aí quando descobriram, né, o antibiótico para tuberculose, baixou o negócio, o local virou um centro de tratamento, um sanatório no sentido de hospício mesmo, né, de cuidar de pessoas mais velhas, né, que já estão mais senis, né, e de pessoas loucas. E aí fizeram um monte de experimentos assim horríveis, macabros com essas pessoas, muito sofrimento, muita dor, muita gente morreu ali. Então hoje você instala, tem esses caça-fantasmas aí, né, instalam câmeras, né, sensores térmicos, tal. Então eles pegam essas manifestações, esses espectros. Então aí. Rolam as manifestações. Rola, porque, mas veja bem, a gente tem que separar muito bem a coisa. Tem casos que é entidade mesmo, que é demônio, e tem casos que não, que é energia. Então, digamos assim, se eu pegar uma caneta, segurar ela por 5 minutos, né, vou soltar, ela vai estar quente. Ela absorveu uma energia térmica da minha mão. E ela solta gradualmente no meio. Então, imagina que no ambiente como o Waverly Hills, morreu 60 mil pessoas, imagina a energia negativa da morte de alguém, do sofrimento, da agonia e tudo mais. Então, toda aquela energia, né, ela se expande e gruda nas paredes. Ela fica presa nas paredes, né? E com o tempo isso aí vai sendo devolvido ao meio, né? Então você entra no local, você, puxa, não me sinto bem aqui, esse local, sabe, a pessoa diz que sente opressão, né? Então eu sinto opressão, esse local não está bom aqui, não está num ambiente agradável aqui, né? E a gente pode notar isso se você for entrar num velório, você sente um clima diferente, e entrar numa festa, né? Então essa energia é diferente. E se os caras derem uma festa muito foda lá nesse antigo hospício? O pessoal tem medo, meu. Ninguém vai lá, não. Os caras não vão lá nem a pau, não. Por que tem pessoas que nunca experienciam o sobrenatural? Eu acho que não é uma coisa para todo mundo, né? Acho que a grande maioria não experiencia, né? Não tem a experiência, né? Eu acho que é uma coisa mais pontual, né? Acho que algumas pessoas, sei lá, estão destinadas. Eu confesso que eu queria muito. Eu não, tô tranquilão. Não, eu queria muito. Porque a partir do momento que existe sobrenatural, tem toda uma validação de que aqui não é só o limite da consciência, no sentido que eu não tô limitado à nossa experiência atual, entendeu? Eu sou o Monark, o Bruno aqui, nesse contexto de realidade. Mas eu gostaria muito que, tipo, fora desse contexto, tivesse uma nova consciência. Não precisa ser vida. Tipo assim. Porque a vida, ela remete a um contexto físico, entendeu? Eu queria ter um negócio que transcendesse a consciência. Eu queria ter consciência depois da fisicalidade, entendeu? Entendi. Tipo assim, de vez em quando, não é uma coisa constante, é esporádica, mas acontece. Eu sou convidado a ir em casas, assim, supostamente mal assombradas, que tem poltergeist, ou alguém que está tendo possessão demoníaca e tal. A grande maioria não é nada, né? Mas tem alguns casos que eu fui que o bicho era para valer, né? Se você topar, né, numa dessas que me chamam... Eu iria, mas eu ia ser o chatão. Não tem problema. Eu ia ser o chato, e eu deixa o capeta falar com você, né? Deixa eu trocar uma ideia na boa. Demorou. É que, tipo, pra mim seria muito bom se isso acontecesse. Por mais que eu observasse o mal sobrenatural, pra mim seria a aprovação do sobrenatural. Sim. Se existe o mal, existe o bem. Então, pra mim, isso comprova que existe um pós. E pra mim tá ótimo. Eu tô muito satisfeito de... Eu não sei o que vai acontecer daqui, depois que eu morrer. Nós não sabemos. Mas se acontecer algo depois que eu morrer, não importa o que, pra mim já é muito positivo no sentido que existe algo além
desse momento aqui que a gente está vivendo, Sim. entendeu? A gente não sabe exatamente, né? A gente se pauta no que a Bíblia diz, né? Quando você, depois da morte vem o juízo, é isso que a Bíblia fala, e aí você vai, né? Ou por um período no inferno, né? Ou vai para o céu, né? O céu parece ser muito chato A ideia que tem é perante essa, a né? Bíblia, tá ligado? Parece ser Não, um não. lugar onde nada acontece e você fica só contemplando nada acontecer, porque ninguém vai fazer nada diferente do que você sabe que é bem. Que é Não. algo simples de você Aham. identificar, entendeu? Mas não, assim, ó. O céu, quando é descrito na Bíblia, né, fala da Jerusalém celestial, fala que é uma cidade. Quando você imagina cidade tem arranha-céu, tem shopping, tem avenida, tem movimento, tem dinâmica, né? Então não é uma coisa que é marasmo, né? É uma coisa Depende. É uma coisa de Se for uma cidade onde tudo que acontece é óbvio, é meio marasmo. Isso é a parada do bem. Isso é um negócio do bem. O bem é um direcionamento. No sentido que ele aponta como você deve agir em determinada situação. Mas aí existe o... Quantos níveis do bem existem? No sentido, quais atitudes você pode tomar? Existe liberdade no bem? Ou seja, existe o caminho certo ou existem milhões de caminhos certos? Qual é? Porque da minha percepção é que se o bem existe é um caminho certo. Mas isso é muito limitador na liberdade. No sentido que se existe um caminho certo, não existe realmente liberdade. Se existe apenas um condicionamento do caminho do bem. Uhum. Pois é, mas o céu, ele é muito mais do que isso. Eu acredito assim, né? Ele é dinâmico, ele é ativo. Eu creio que você vai ter atividades lá, vai ter obrigações, vai ter coisas legais para fazer. Tem muita festa, né? Porque a Bíblia diz que cada pessoa que se converte na terra tem festa nos céus. Cada pecador, cada convertido, afastado que volta, tem festa também. Então fala da festa das bodas do Cordeiro, né, que é uma festa principal. Então é um local que tem festa, tem alegria, tem felicidade, né, tem comunhão. Ninguém E diz se que preocupa com dinheiro. não tem. Mas isso não é um problema? Hã? Um lugar onde você não tem preocupações. Não, mas deve ter um É um problema. Se Na verdade, gamificar é o que a bagulho, gente- dá tudo o certo. céu pro humano é o inferno, na minha Caralho. visão. É sério. Porque imagina um lugar onde não tem problemas, onde não tem Mas tu evolução. acabou de falar, Tudo é perfeito. tu acabou de falar que desde que haja algo, tu tá feliz, pô. Exato, mas isso não é o céu. O céu não é o algo Mas se existente. tiver O céu é desafios, a perfeição do algo. A perfeição do algo parece um lugar muito chato. Porque se é perfeito, não há aquilo que seja passível de mudança. Ou seja, você está num condicionamento perpétuo de sempre ser aquilo. Isso parece muito chato. Parece muito chato. Mas será que não tem desafios para você? No perfeito? No perfeito, É. desafios. Vamos supor, Gamifica o bagulho. Você não sabe. Talvez você não seja perfeito dentro da perfeição, né? Mas É. isso parece muito a realidade atual. Eu não sou perfeito dentro da perfeição. Essa é a condição humana. Porém, a gente também não é 100% Não, imperfeito. você pode ter um desafio hipoteticamente, eu não sei tocar violão, então eu vou aprender a tocar violão. É um desafio. Eu sei. Você Mas dentro zerar o do, videogame. do céu, aprender a tocar violão é você querer. No sentido Mas que não será? tem aquela fisicalidade da impossibilidade da sua consciência saber tocar violão. Você tá no céu, porra. Não é? É que, tipo, o meu argumento aqui é que talvez essa questão de céu e inferno, os dois, seja uma impossibilidade cognitiva da nossa atual situação. Não consegue nem falar lá. Não é, mas não é. Eu no entendi, sentido- entendi. Você tem uma pegada bem filosófica. Você já leu Arthur Schopenhauer? Eu já ouvi falar desse cara aí. Devia ler. Porque, Tu tem um Kindle. Você tem, Schopenhauer. Era o livro de cabeceira de Einstein. Então, Mas bom. Cabeça, entendi. inteligente. Tá bom. Você tem uma Obrigado. pegada- você tem Ele uma tá falando pegada assim, tipo, eu não entendi filosófica. porra nenhuma o que você falando, mas tudo bem, tem um negócio de Schopenhauer aí. Não, eu entendi a tua pegada, né? É inteligente, é uma argumentação, né? Você consegue sustentar bem a sua argumentação, né? Mas quando eu me amparo naquilo que eu acredito, na minha fé, ela vai contrário, né, a esse pensamento. Que é um De pensamento racionalização de do racionalização, divino. de filosofia, mais filosófico, né?
Então a fé ela confronta realmente com a filosofia. Né? Se eu fosse pensar para mim o que seria os céus, ou que seria o que eu queria que fosse o pós-vida, seria um negócio assim de tipo, você tem a sua vida, mas ela na verdade é apenas uma ferramenta sua como alma, você nasce na alma, você existe zero, e aí você vai passando por experiências das quais você vai crescendo. Existe uma hierarquia dentro do pós-vida. Mas o problema desse pensamento é que, mesmo se você for pensar numa hierarquia do pós-vida, o que é pós essa hierarquia? Sempre a gente vai chegar no fundamento da coisa. Mesmo a gente buscando essa hierarquia do pós-vida, a gente já apenas está buscando uma nova etapa do fundamental, que não explica o fundamental, é apenas uma nova etapa, entendeu? Vão haver etapas, eu creio que sim, haverão etapas, porque a Bíblia fala sobre galardão, por exemplo, né? Ou se você estiver falando muita merda bêbado, só manda eu tomar no cu. De boa, manda eu tomar no cu. Então, de boa aí. É isso, fica à vontade. Então, fala de galardão. Né? Então, para quem tem um galardão... Imagina mais vai ter mandando tu tomar no cu. Porra, não, eu prefiro ele mandando tomar no cu do que ele invocando demônio em cima de mim. Não, jamais. Porque, uma experiência que você pode ter do bem, em vez de ter uma experiência do mal. Pensa o contrário, uma experiência do bem. Tem pessoas que eu acredito que são pessoas iluminadas. Né? O próprio Buda, né? O Siddhartha Gautama, né? Que depois virou o Buda, né? A Gandhi, são pessoas iluminadas. Tem algumas pessoas que você chega perto, só de você estar perto, né? Aquela pessoa parece que te emana paz, ela te emana uma energia boa, positiva, né? Uma energia do bem. Né? Então, é como se ela estivesse sintonizada, como se ela estivesse ligada numa tomada do bem, né? E você sentisse aquela corrente do bem na sua vida. Então tem pessoas assim, e tem pessoas que é ao contrário, que é insuportável você ficar perto, né? Que parece vampiros emocionais, né? Que você fica perto, parece que suga a sua energia, assim, você só começa a querer dormir já, né? Então eu acho que é uma maneira da gente experimentar o bem também, né? Acho que está dentro de algumas pessoas. Concordo. Né? Eu acho que parte disso... É que eu sou muito cético, por isso a gente tem talvez uma diferença de visão de vida, de universo nesse sentido. Mas eu vejo assim que o nosso cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões. Então a gente reconhece comportamentos que identificam no nosso reconhecimento de padrões, esse comportamento significa algo. Então a gente faz esse padrão e a gente internaliza e talvez a gente não entenda o padrão que a gente está racionalizando, seja um negócio inconsciente. E a gente sente essa parada de energia. Você sente não gostei dessa pessoa. Mas na verdade você internamente racionaliza fragmentos de pistas que a pessoa dá na personalidade dela, e que essas coisas fazem que você tenha essa impressão inconsciente que talvez a gente racionalize ou conscientize como algo sobrenatural, ou como uma energia, ou como um sentimento divino. Mas aí não seria mais uma questão de empatia ou antipatia? Seria uma questão de empatia. O meu argumento é que a empatia ela sobressai a empatia consciente. Entendi. No sentido que existe uma empatia inconsciente, ou seja, você capta das pessoas mínimos detalhes inconscientemente e aqueles detalhes elas causam um mindset, eles causam uma alteração emocional sua para dar consciência ou dar uma inconsciência ou dar relevância a um input que não foi consciente, ou seja, você capta aquilo, você não sabe expressar nos seus pensamentos, mas o seu corpo ele te emana sentimentos que são sentimentos que estão meio que tendo uma conclusão sobre aquele fato inconsciente. Entendi. Mas você acredita em Deus? Eu acredito. Acredita em Deus? Acredito. Eu acredito em Deus, mas eu acho que... Mas você acredita em Deus de maneira diferente. Você falou como se fosse uma consciência. Eu acredito em Deus filosoficamente. No sentido que Deus, para mim, é a não realidade da aleatoriedade. No caso, Deus, para mim, significa que eu não estou aqui ao acaso. Exato, não está ao acaso. Eu acredito nisso. Eu não acho que eu estou aqui ao acaso, de verdade. E eu não tenho
nenhum argumento racional para dizer e provar 100% dessa minha crença, entendeu? Mas é o que eu realmente acredito. Sim, eu não acho que eu estou aqui ao acaso. Está dentro de nós isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem coisas que são explicáveis de uma forma científica, ou lógica, ou racional, que as pessoas atribuem essa parada da divindade, entendeu? Uhum. Sim, tem muito mecanismo de neurolinguística usada em igrejas, né, para enganar as pessoas. Todo um movimento ali para emocionar o cara. Para emocionar, exatamente, para você cair no chão, né, e falar em línguas, né, e se ele anda lá na tripa praia. Na balaia. Mas ele canta na balaia. Mas pode ser lava sunga, lava saia. Mas isso são exemplos bem extravagantes disso. Eu acho que isso existe também num âmbito mais sutil. Conclui que já são 1h da manhã, o cara tem que ir embora. Mas sério? É. 20 sério? pra 1, Tá 20 pra zoando? 1. É mesmo? É. Tá bom, beleza. Então... Ó, tá acabando aqui. Daniel, e o Lázaro, hein? Vocês falaram um pouco por cima, queria saber mais da sua visão sobre ele. Você acredita que ele tá usando magia negra pra conseguir fazer o que tá fazendo? Você estudou sobre isso? Não, nem precisa, né? No caso do Lázaro, ele tem um livro de São Cipriano, que é um livro idiota, que não tem nada a ver com magia, anos-luz em magia. Ele trabalha sozinho, ele não faz parte de um grupo, não faz parte de uma seita, não faz parte Você saberia se ele fizesse? Sim, ele teria o acobertamento nele seria muito maior. Ele já foi flagrado sozinho várias vezes, ele teria guarita, ele teria proteção. Juízes assim fariam uma série de fatores de proteção nele para ele não ser imputado em crime algum. Nenhum crime dele ia aparecer na mídia. Sabe o que você está falando para mim? Sabe aquele cara que deu uma facada no Bolsonaro? Qual é o nome dele? O cara que deu a facada no Bolsonaro. Eu não lembro. Eu também não lembro. Também não lembro, mas eu sei que Mas esse cara aconteceu exatamente isso que tu tá falando. Apareceu uns advogados pica do nada para defender isso é fato. Mas tem muita coisa por trás disso. Assassinato de Marielle. Tem coisa. Você acha que tá conectado essas porra? Tem coisa conectada, sim. Não tem nada a ver com satanismo, esse negócio é mais político. É mais político. Né? Agora, o cara que deu a facada no Bolsonaro, me parece muito característico. Eu ouvi falar do MK Ultra, do projeto MK Ultra? Não. Né? Tem um filme até sobre isso, Cicada. Tá. Né? O filme acho que chama Cicada, né? Que é a cigarra, né? Fica 17 anos embaixo da terra, depois fica um curto período ali, né, de vida e acabou. Então, o MK Ultra é um projeto que eles destroem a sua mente completamente, desconstrói a sua mente e aí implantam ideias em você. E depois você esquece aquilo ali. E de repente, num dado momento, quando você escuta uma música, vê uma imagem, aquilo ativa e você vai cumprir aquela ordem dada, né? Tem uns filmes também, americano, Reborn, Born. Sei lá. Supremacia Born, um negócio assim. Tem Unabomber. Unabomber é um caso real. Unabomber é um caso real. Realmente, ele passou pelo experimento do MK Ultra. Estavam fazendo teste já. Isso aí já faz desde a Segunda Guerra, né? Teste. Esse cara aí, o caso dele é famoso pra caramba. E você acha que o Lázaro é um caso desse? Não, Lázaro é um psicopata, né? O que você estudou sobre esse caso? Você estudou alguma coisa? Você tem alguma informação que você acha relevante? Não, na verdade eu vejo o que eu vejo pela mídia mesmo, né? E vejo que é uma pessoa psicopata. Você vê entrevista com o pai, com a família, né? E a mãe dele parecia ser tipo, desculpa, a mãe do Lázaro, parecia uma senhora muito humilde. Meio que tipo... Não tinha condição de dar um mindset pro cara muito moderno. Se ele fosse satanista, ele não teria uma vida... ele seria mais rico, né? Ele teria mais visibilidade social. É só um merda. Exato. É só um merda. E psicopata. E vai ser preso. Eu espero que seja morto, na minha opinião. Caralho. Eu espero. Eu caguei pra esses caras aí. Eu sei que a lei não diz isso, mas... Daniel, obrigado pela presença. Se eu fosse o Deus... Onde é que compra teus livros? Pela internet. Hoje em dia a livraria tudo fechou, né? Então, Amazon, né, Submarino, Americanas. Tem formato digital? Tem formato digital, tem e-book também. Legal. Todos eles? Até esse aqui? Esse daí vai estar em breve no meu portal, www.danielmastral.com.br. Tá. Aí sim.
Beleza. E qual que é o teu Instagram? Por onde tu se comunica Tá. com os caras? Instagram, eu procuro responder a maioria, né? Mas é punk, né? Eu imagino. Que bom! Mas eu tento, eu me esforço, né? Mas é danielmastral.oficial. Tá. Danielmastral.oficial. E no YouTube, só digitar Daniel Mastral já cai logo no canal do YouTube. Isso se não cair num monte de podcast. Mas tá caindo, viu? Tá caindo. No Que bom, que bom. Que bom. Ô, Daniel, obrigado, cara. Obrigado eu que por dividir agradeço, essa. gente, imagina. Porque eu acho que o negócio legal do Daniel, na minha opinião, é que você traz uma perspectiva de vida que é muito importante pra muita gente, entendeu? E é algo que a gente tem curiosidade. Eu tenho muita curiosidade de saber dessas paradas de ocultismo, Sim. essas paradas de santanismo ou de seitas e essas paradas. Porque eu sei que isso é real. Não dá pra negar. É. O ser humano que se envolve nessas paradas é fato. Eu não concordo, eu não acho que eu me envolveria, mas que isso existe, existe. Então, pô, obrigado por você dividir essa experiência com a gente. Honra minha, viu? Obrigado. Obrigado pela Você é moral. muito inteligente, gostei. Desculpa Tremendo pelo vocês 1 dois. milhão de horas que tu É, teve que foi ficar mal aí, sentado mano. Imagina, Eu sei que você tá nem- se recuperando É. do... Mas eu Da, tô bem, pandemia, eu tô bem, da tô bem. pneumonia. Pneumonia. bem? Fiquei Que bom, cara. tô quase 4 dias internado, mas agora tô bem. Que Então, bom, cara. mas obrigado Melhoras de verdade. aí, fique bem. Obrigado. Fique bem. E família, obrigado pela moral, todo mundo ficou com a gente até agora. Um beijo pra vocês. Boa noite. Tchau. Tchau. Até amanhã.